Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A agenda política da semana será movimentada com articulações, reuniões e principalmente as ações do PDT para fortalecer a pré-candidatura do presidenciável Ciro Gomes ao Palácio do Planalto. Aqui no Ceará temos também movimentação e na agenda em Brasília, com repercussão no estado do Ceará, temos a votação do projeto de lei complementar que disciplina mudanças no ICMS dos combustíveis, da energia elétrica, dos transportes e de telecomunicações. Uma agenda que pode ser bem impactante para os cofres dos estados e dos municípios. E aqui no Jornal Alerta Geral vamos receber daqui a pouco o ex-governador do Ceará, Camilo Santana, pré-candidato ao Senado. Com o Camilo, vamos conversar sobre a agenda do PT a caminho das eleições de 2022 e também as conversas e o diálogo com o PDT, assim como outros partidos aliados, para manter os entendimentos com vistas à disputa pelo governo do estado no dia 2 de outubro. Uma agenda, jornalista Beto Almeida, que promete ser bem movimentada e neste momento está chegando aos estúdios do Jornal Alerta Geral para uma conversa aqui de 30 minutos, o ex-governador Camilo Santana, que é pré-candidato ao Senado. Ex-governador Camilo Santana, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Neste momento, Camilo cumprimenta os nossos produtores e apresentadores aqui do Jornal Alerta Geral, na companhia do jornalista Cardoso. Seja bem-vindo, Cardoso. Ex-governador Camilo Santana, tudo bem com o senhor? Bom dia, Luzenor. Bom dia, Beto. Bom dia aqui a todo o Marcos, a produção aqui, a Camila, o Tobias, a Gisele. Enfim, queria cumprimentar todos os ouvintes, Luzenor, e para mim é um prazer, mais uma vez, estar aqui de volta no programa Alerta Geral. Parabéns aqui pelo estúdio, muito bonito. Tá bacana, olhando para a Assembleia, né? Olhando para a Assembleia. E para o Cocó, viu, lá do outro lado. É, o Cocó bonito. Parabéns. Então, ex-governador Camilo Santana, bom dia ao senhor, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal Alerta Geral. E a primeira pergunta que eu abro aqui essa nossa conversa, né, é sobre o senhor passou 7 anos e 3 meses à frente do Poder Executivo e nos últimos 2 meses já está aí nas conversas e articulações no sonho de entrar na disputa pelo Senado em 2022. Nesse intervalo, como é que tem sido a agenda do senhor? Já deu para desapegar, por exemplo, daquela agenda que era puxada do cotidiano à frente do governo do estado, com viagens ao interior do Ceará e os compromissos diários na região metropolitana de Fortaleza? Deu para desapegar, ex-governador? Olha, Luciano, uma das coisas que eu mais gosto e gostava quando eu era governador era encontrar a população, conversar com a população, entregar obras, ouvir a população, reclamações, sugestões, opiniões. Então, assim, claro que a gente sente às vezes falta da agenda mais intensa, mas eu tenho procurado, hoje mesmo agora eu vou viajar agora para Xaramubim daqui a pouco, depois vou para encerramento da festa de Santo Antônio, lá o padroeiro de Barbalha, depois nós vamos seguir ali para a região Centro-Sul, né? E estou aproveitando para receber as homenagens que eu recebi ao longo desses anos, né? Que eu não tive, que infelizmente pela agenda não me permitia o tempo. E agora, como o tempo está mais melhor, nós estamos aproveitando para visitar novamente os municípios, agradecer, dialogar com a população, mostrar que, justificar porque eu me antecipei a minha saída do governo. Fiz isso, é importante que a população saiba do Ceará e de Fortaleza, os que estão nos ouvindo, de que fiz isso porque a legislação eleitoral nos obriga, quem quer ser candidato nesse ano precisa se afastar 6 meses antes de qualquer cargo público, mas fiz isso, Luciano, com a convicção de que deixaria no meu lugar uma mulher extraordinária que ficou comigo ao longo de 7 anos e 3 meses, discreta, mas que esteve ao meu lado ao longo desses anos todos, muito firme, está aí há praticamente 2 meses, liderando com muita firmeza o Ceará e honrando todos os compromissos que nós assumimos aí ao longo das eleições, os compromissos com a população. Portanto, a minha segurança foi essa, de que estaria à frente do governo do Estado uma mulher, uma professora, que foi a grande responsável pela revolução que nós conseguimos construir na educação e que está dando sequência aí ao nosso governo.
Jornalista Beto Almeida, bom dia. Bom dia, Luzinou. Bom dia ao ex-governador Camilo Santana. O Luzinou perguntou se a sua agenda tinha arrefecido um pouquinho ou tinha dado já para desapegar do cargo. Agora eu pergunto, Camilo, para você o seguinte: é uma agenda logicamente diferenciada hoje, porque você está na condição de pré-candidato. E mesmo as pesquisas apontam que você tem aí em torno de 66% nas intenções de voto de pré-candidato ao Senado, claro, e isso não o deixa à vontade para largar o papel que você tem que fazer hoje de percorrer o Estado, de exatamente se colocar como pré-candidato. Essa questão do Senado é algo que o senhor leva hoje à parte, vamos dizer assim, já que o senhor será um grande cabo eleitoral mesmo para o candidato ao governo do Estado, ou isso não chega a ser, digamos assim, não chega a ser uma preocupação grande a sua candidatura ao Senado? O senhor vai transferir esse empenho, esse trabalho mais para a questão do governo? Olha, Beto, eu parto do princípio, sempre foi a minha compreensão da política, de que ninguém faz nada, não há um projeto pessoal. Não é? Eu acho que nós representamos um projeto que está em curso no Ceará, que avançou muito em várias... Hoje o Ceará é um estado reconhecido, tem um reconhecimento a nível nacional. Na educação, nós temos a melhor educação pública do Brasil, isso é algo muito precioso para todos nós. O Ceará que avançou muito na área da saúde, o Ceará que é o mais transparente do Brasil, o Ceará que, do ponto de vista fiscal, foi o estado que ao longo desses 7 anos, Beto, fez o maior volume de investimento público do Brasil, foi o estado do Ceará. A questão financeira, a saúde fiscal do estado hoje tem um reconhecimento nacional pela boa gestão. Então, é um projeto que tem muitas questões ainda para serem corrigidas, para avançar, muitos desafios, né? Nós enfrentamos aí problemas seríssimos como a pandemia, crise econômica, né? Então, eu sempre me coloco à disposição desse projeto. Então, o mais importante é o projeto que não pode retroceder, não pode andar para trás, nós precisamos avançar, né? Portanto, e o meu nome colocado nessa composição é exatamente para fortalecer, para continuar ajudando o Ceará. Essa foi a opção que eu fiz na minha vida, de entrar na vida pública para servir ao meu Estado. Então, mas repito, o mais importante é que que a gente possa dar continuidade a esse projeto, corrigindo, apresentar à população, porque é ela que faz a opção, ela que faz a escolha. Então, meu nome vai para ajudar e representar, se Deus quiser, o povo cearense, numa condição hoje de pré-candidato, mas numa eleição em outubro, para que a gente possa continuar o trabalho, usando lá em Brasília, para trazer recursos, obras importantes e ajudar ao meu Estado. Ex-governador, deixa eu fazer uma pergunta Pois aqui, não, Beto, que ele fez referência à governadora Isolda Sela como mulher extraordinária, administradora, conhecedora com profundidade da área da educação. E quem é o nome, ex-governador Camilo Santana, para dar sequência a esse projeto que o senhor desenha, que o senhor fala com tanto entusiasmo, com essas obras, com esses avanços nas áreas da educação, da saúde, da infraestrutura rodoviária, turística e portuária no Ceará? Dizendo, nós fazemos parte de uma aliança. Uma aliança são vários partidos, os principais hoje deles são o PT e o PDT, né? Então, o PDT está apresentando vários nomes aí para serem avaliados. Então, nós vamos ter um momento oportuno para fazer essa discussão mais aprofundada. Repito, não significa A, B ou C ou D. Significa que a pessoa que vai representar esse projeto, que une, né, que vai agregar mais o número de partidos, o número de aliados, que poderá representar melhor, com certeza será o representante que vai ser o nosso candidato ou candidata, né, nas eleições desse ano. Na sua cabeça já tem esse perfil desenhado, Camilo? Olha, claro que cada um tem suas preferências, né? Eu acho que isso é natural, tanto de partidos. Nós vivemos numa democracia, né? Cada um tem as suas sugestões, opiniões, um pouco... Até dentro dos próprios partidos tem divergências, né, Luzinou? Mas eu acredito que nós vamos, com muita responsabilidade, acho que nós precisamos ter responsabilidade, serenidade, né, para que a gente possa apresentar o que há de melhor para a população, para dar sequência a esse projeto que está em curso no Ceará. O senhor participou, inclusive na semana passada, daquela plenária do PT, participou, assim que eu digo, com um vídeo, com uma mensagem, em que o deputado José Nobre Guimarães fez um discurso, eu diria, bastante exaltado, incisivo, dizendo, por exemplo, que a aliança poderia estar no limite, a aliança PT-PDT,
que algumas coisas precisariam ser colocadas no seu devido espaço, no seu devido lugar, inclusive com a participação maior do PT na definição desse nome do candidato ao governo do Estado. E o senhor diz o seguinte, que é preciso muito essa parcimônia, esse cuidado e tal. E eu pergunto para o senhor o seguinte, como é que o senhor, que é um protagonista dentro desse trabalho de articulação, vê essas declarações do deputado Guimarães? Como é que isso pode, de certo modo, governador Camilo Santana, impactar no resultado dessa aliança que existe hoje? Beto, o meu estilo é sempre de diálogo. Eu acho que nós temos... Há divergências, você sabe que há uma divergência na eleição nacional, onde o PT tem um candidato, o PDT tem outro candidato. Então, mas nós precisamos preservar, que foi o que nós fizemos em 2018, preservar o projeto que está em curso no Ceará, com a aliança que já vem de vários anos, né? E há divergências, sempre haverão, né? Então, a minha orientação, a minha sempre, vamos dizer assim, opinião é de que as pessoas precisam ter responsabilidade. Está tendo aí um pouco de emoção, tanto de um lado como de outro, né? Tanto de pessoas do PDT como pessoas. Então é preciso que a gente possa, com muita serenidade, com muita responsabilidade, porque, repito, o que está em jogo não é o projeto pessoal de ninguém. O que está em jogo é um projeto para o Ceará, para a população, que ainda precisa de muitos avanços importantes, de melhoria. Nós estamos vivendo uma crise do Brasil de emprego, uma inflação alta, né? Então precisamos ter muita responsabilidade para que não possamos, vamos dizer assim, haver qualquer suspensão ou prejuízo a esse projeto que está em curso no Ceará, que, repito, que precisa ser corrigido, que precisa ser melhorado, mas sempre precisamos avançar para dar oportunidade à população cearense. Nós estamos de volta aqui no Bate-Papo Político, nesta conversa com o ex-governador Camilo Santana, que é pré-candidato ao Senado. O ex-governador Camilo Santana, nos bastidores a gente fala aqui sobre esses conflitos entre PT e PDT, mas com o aprofundamento dessas conversas, o senhor tem plena convicção que essa aliança se mantém aqui no Ceará, puxada pelo PDT, com a presença do PT e também de outras siglas como o PSD, o PSB, PCdoB e também o MDB do ex-senador Eunício Oliveira? Ô, Luciano, nós vamos trabalhar, e eu vou trabalhar como eu sempre fiz, para que a gente possa manter essa aliança, repito, pelo bem do Ceará, pelo projeto, né? É o meu estilo, né? Os cearenses me conhecem, de forma respeitosa, respeitando as divergências, repito, respeitando as pessoas. Eu acho que dessa forma, mas eu acredito muito que nós vamos manter essa aliança aqui no estado do Ceará. E se mantém em quais termos, ex-governador, essa aliança? Não, já foi praticamente... Nome de candidato ao governo? Já foi praticamente pré-definido, pelo menos quem ocuparia o espaço da candidatura ao governo, que seria do PDT, e ao Senado, que seria a indicação. Caberá também a discussão da vice, aí há vários partidos querendo, reivindicando a vice. Mas, repito, acho que só podemos avançar nesse aspecto a partir do momento que a gente definir o nome do PDT que irá representar essa composição para a candidatura ao governo aqui no estado do Ceará. Governador Camilo, mas colocando assim de forma muito clara, o senhor mesmo já deu declarações muito favoráveis ao nome da governadora Isolda Sela. Claro, pelo que ela representa, pelo conhecimento dela na área de educação, pelo toda a contribuição que ela deu, inclusive como sua vice-governadora. O PT, o seu partido, tem sido defensor de forma enfática do nome da governadora Isolda Sela. Tem uma outra linha que defende o nome do ex-prefeito Roberto Cláudio, a começar pelo prefeito de Fortaleza, José Sato, foi um dos primeiros a colocar claramente essa opção pelo nome do prefeito. O senhor, inclusive, semana passada esteve num almoço reunido com o prefeito Sarto, e eu pergunto para o senhor o seguinte: em algum momento vocês trataram dessa questão? Como resolver, na realidade, esse impasse? Porque o que eu vejo, na realidade, é que vocês têm até, vamos combinar, um excesso de bons nomes. Tá? Então, como vocês pretendem resolver? O senhor claramente tem demonstrado uma simpatia, vamos dizer assim, pelo nome da governadora Isolda Sela. Não, Beto, primeiro eu devo muitas homenagens à Isolda. A Isolda, repito, é uma mulher que foi secretária comigo na época, eu fui secretário do governador Cid, foi quem começou esse processo que hoje é a maior referência. Qual é a maior referência hoje do Ceará a nível de políticas públicas para o país? É educação. E foi a Isolda que começou como secretária da Educação, o Cid era governador, nós demos continuidade.
Hoje nós temos, Beto, 60% das nossas escolas de ensino médio tempo integral, já em lei, para ser daqui a até 4 anos, 100%. Nós fomos o primeiro estado do Brasil a distribuir tablet e chip de conectividade para todos os alunos da rede pública estadual. Isso virou uma política pública permanente. Nós temos a maior rede de escolas profissionalizantes hoje, proporcionalmente, do Brasil aqui no Ceará. Portanto, a Isolda, além disso, além do seu papel como educadora, como professora, ela esteve ao meu lado durante os 7 anos, nos momentos difíceis, no momento da pandemia, nos momentos de motim, sempre ao meu lado, sempre uma pessoa discreta, respeitosíssima, e é governadora. Ela está no cargo, Beto. Então, eu parto do princípio que ela também tem a prerrogativa de ir, se coloque qualquer um que estivesse no lugar dela, assumindo o governo do Estado, teria a prerrogativa de ir para uma reeleição. Então, essa é a minha análise. Porém, caberá primeiro a discussão dentro do PDT, a quem nós respeitamos, e também a discussão com os aliados. Porque se não fosse uma candidatura de aliança, não precisava discutir com os aliados. Cada partido escolhia seus candidatos. Como é uma aliança, os nomes precisam ser discutidos com seus aliados, que estão há anos nessa discussão em relação às políticas e às ações, porque a aliança não é só para ganhar uma eleição, não é só para disputar uma eleição. A aliança é para governar, é para dar apoio de sustentação, às ações que o governo faz, ouvir a participação de cada um, sugestões, os erros, e corrigir. A aliança significa isso, não é só para uma eleição, é para um projeto que está em curso no Ceará há anos, que tem trazido resultados importantes e muitos desafios que temos pela frente. Ex-governador Camilo Santana, o fato do eleitorado ser composto pela maioria de mulheres, isso tem um peso importante, por exemplo, na avaliação sobre a possibilidade de Isolda Sela ser escolhida candidata ao governo do Estado, à reeleição? Isso é um fator novo, né? Nós temos a primeira mulher governadora da história do Ceará, já no cargo de governadora. Não eleita vice-governadora e agora que assumiu E, repito, representa as mulheres cearenses, mas a Isolda representa, vamos dizer assim, o que há de melhor na política, na história do Ceará. Qual é o peso do ex-presidente e pré-candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, à presidência da República, na disputa das eleições ao governo do Estado do Ceará? O presidente Lula sempre deixou à disposição, a cargo, sob a minha responsabilidade, sob a responsabilidade do PT a nível estadual, fazer essa discussão, até porque ele sabe e respeita a relação que nós temos histórica com o PDT aqui no Ceará. Muita gente fica na expectativa e até ansiosa para saber quando sairá o nome dessa aliança ao governo do Estado, né? Claro que os partidos têm entre 20 de julho e 5 de agosto para definição por meio das convenções, das chapas, das alianças e de candidaturas. Mas o nome sai bem antes dessa data, ô Camilo? Olha, como você diz, o prazo legal é dia 5 de agosto, né? Mas acho que seria importante tomarmos essa definição um pouco antes para que a gente possa já colocar aí à disposição do Ceará para saber quem é o candidato a governador em relação... Aliás, não só governador e vice, para que a gente possa apresentar a população cearense. O senhor colocou exatamente o seu papel, inclusive, como condutor desse processo, vamos dizer assim, de discussão interna que existe hoje na definição desse nome para o candidato ao governo do Estado. Mas, voltando àquela entrevista da semana passada do Guimarães, ele até, de certo modo, pontuou e questionou se o senhor teria realmente esse papel, né, de protagonismo, vamos dizer assim, dentro da definição desse nome. Eu pergunto para o governador Camilo Santana, como é que tem sido hoje a sua articulação, o seu diálogo com, por exemplo, lideranças do PDT como o senador Cid Gomes e Ciro Gomes? Beto, eu sempre tive uma excelente relação com o PDT, principalmente com o Ciro Gomes, que além da nossa relação, é uma relação de amizade, de respeito. Quando eu tomei a decisão de antecipar a minha saída do governo, isso foi discutida, né, com os aliados, com os amigos, com o próprio senador, com o próprio candidato a presidente Ciro Gomes. Então, porque a nossa gestão ela não terminou, ela vai até o final de dezembro. Né? Então, nós estamos falando da sucessão que virá de Camilo e Isolda. E que Isolda antecipou, assumiu o cargo. Então, não tenho dúvida de que nós discutiremos, e isso é palavras dos próprios lideranças do PDT, né, que nós estaremos aí na discussão, né, em relação à sucessão aqui no estado do Ceará. Luzenor, eu tenho observado, o governador Camilo Santana aqui no início da entrevista dele... Que é que o Camilo é candidato ao Senado, mas você faz essa pergunta antes.
Tá bem. Então, deixa eu fazer essa pergunta aqui para ele, que é o seguinte. Ele destacou exatamente por que é importante a manutenção desse projeto político que está aí no comando do Estado do Ceará. E o senhor citou, por exemplo, avanços que o Ceará realizou em investimentos, em educação, mas eu tenho observado, por exemplo, que na área da segurança, e eu sei que o senhor, a gente comprova que o senhor fez um esforço enorme para essa questão da segurança, mas o senhor enfrentou também muitos problemas na área de segurança e a oposição, por exemplo. Vou citar aqui nominalmente o capitão Wagner, que é o candidato de oposição, tem todas essas andanças dele no interior, dizendo que o Ceará vive uma crise de segurança pública, que esse é um grande problema que ele precisa enfrentar, que vai ter coragem para isso. Esse, eu diria para o senhor, é o seu calcanhar de Aquiles, é o ponto que ficou que o senhor considera, digamos assim, crítico da sua gestão? Beto, primeiro, eu acho que é importante fazer esse debate, né? E um dos motivos que eu quero ser candidato é para fazer esse bom debate. Um debate com franqueza, com sinceridade, porque a oposição, para mim, sempre teve um papel importante. Uma oposição construtiva. Porque eu pergunto, qual foi a contribuição que essa oposição deu nesses 7 anos que eu sou governador à segurança pública do Ceará? Porque eles são representantes do povo. Nenhuma. Aliás, criaram um motim político, né, que aterrorizou a população e que eu tive a firmeza de manter firme em relação a essa questão do motim, né? Então, eu desafio, Beto, o problema da segurança existe, não é só no Ceará, não, no Brasil inteiro, né? Mas eu desafio um estado do Brasil que investiu mais em segurança pública do que nós investimos ao longo desses 7 anos e 3 meses, e agora 5 meses que a governadora é governadora. E não são investimentos aleatórios, não. Nós acreditamos que qualquer política pública precisa ser planejada. A primeira coisa que eu fiz quando assumi em 2015 foi convidar os melhores especialistas do Brasil e construímos aqui um plano que teve sequências. Por exemplo, hoje, a implantação dessas bases do raio no interior, que já são 64, é a maior equipe de policiais altamente treinado, com sistema de vídeo monitoramento, com tecnologia, é a maior equipe motorizada do Brasil. Teve uma estratégia. Quando, Luziano, nós tomamos a decisão de trazer o Mauro Albuquerque para ser secretário e fazer uma intervenção dentro dos presídios cearenses, é porque nós fazia parte de um plano. Eu fiz concurso público antes para agentes penitenciários, que agora é Polícia Penal, me preparamos o Estado e resolvemos fazer a intervenção, porque os presídios estaduais do Brasil tinham se transformado em escritório do crime. Era um criminoso lá de dentro, Luziano, que dava um comando aqui fora, ou dava um comando em outro estado. E nós fizemos a maior intervenção, né? E hoje nós temos o melhor sistema prisional do Brasil, não tenho dúvida de dizer isso. Nós tiramos no primeiro ano 6 mil celulares dentro do presídio, né? Então hoje há disciplina, há controle, respeito aos direitos dos presos, mas hoje há um sistema hoje que é exemplo para o Brasil. Então isso foi uma decisão importante. Você lembra que foi uma decisão corajosa, velho. Você lembra que a reação, porque sempre que se fazia isso, havia uma reação dos criminosos nas ruas, incendiando ônibus, soltaram bomba de torre de energia, e nós resistimos, mostrando que quem manda é o Estado. No motim da mesma forma. Eu recebi aqui 3 ministros do governo federal, na época o seu ministro Fernando Azevedo da Defesa e o André da AGU, nenhum dos 3 são ministros mais hoje, para querer que eu fizesse anistia aos policiais. A população lembra, em policial encapuzado, com arma na mão, pedindo para fechar comércio no interior, ameaçando a população. Foi o período que nós mais tivemos mortes no Ceará, foi naquele período. E eu resisti, disse, não faria anistia, e estamos colocando para fora os maus policiais, porque a grande maioria são bons policiais. Então, são decisões importantes. Luziano, hoje o Ceará tem a maior frota de aeronaves biturbina da polícia do Brasil. São o que há de melhor em viatura, o que há de melhor em armamento, em promoção, em concurso público, em inteligência. Você passa aqui em frente, ali ao antigo batalhão, o batalhão não, da base aérea aqui de Fortaleza, está lá o Centro Integrado de Segurança Pública, o mais moderno, um centro de inteligência, o que há de melhor no Brasil. Agora, segurança é um desafio enorme. E não é só aqui não, Luziano, né? Agora, eu sempre tenho dito que o Brasil precisa construir uma política de segurança para o país, porque o crime ele ultrapassou as fronteiras dos estados. E a violência hoje no Brasil se deve, Luziano, a uma questão chamada tráfico de drogas. O Brasil não é produtor de droga, a droga entra pelo país. É importante a população saber que quem é responsável por proteger as fronteiras brasileiras é o governo federal, não são os estados.
Nós arcamos aqui com 99% do custo. Quem paga a segurança pública no Ceará, 99% é o Estado. Mas quem é responsável para proteger as fronteiras brasileiras deveria tá na Constituição, governo federal. Então, nós temos que ter uma política mais ampla. Se criou, na época, o Ministério da Segurança Pública, se acabou com o Ministério, depois juntou com o Ministério da Justiça, se criou um fundo que nunca funciona, uma estrutura para coordenar melhor. Nós lutamos da mesma forma que tem um Sistema Único de Saúde, o SUS, da mesma forma que tem o Fundeb. Nós lutamos e aprovamos no Congresso Nacional o Sistema Público de Segurança Pública, o Sistema Nacional de Segurança Pública. Mas não funciona. Então, falta uma coordenação maior. Mas, repito, Luziano, eu quero, Beto, porque é muito fácil o discurso fácil da oposição. Eu quero saber qual foi a contribuição, qual é a sugestão que se deu ao longo desses 7 anos. Agora chega em época de eleição e que é só criticar, é importante a crítica. Se tem uma pessoa que aceita crítica, que aceita reclamações, é por isso que eu fiz, na minha época eu era governador, toda terça-feira eu me comunicava com a população através de uma live, ouvia a reclamação, porque quem são os maiores fiscais no governo é a população, que sabe se a estrada está com buraco, se sabe se a segurança lá no município está funcionando, se sabe... Agora, nós implantamos agora vários municípios, agora a própria governadora Isolda Sela inaugurou o raio lá de Missão Velha, inaugurou várias bases agora recentemente. Vai lá perguntar à população se não melhorou a situação da segurança pública lá do seu município. Nós vamos resolver todos os problemas? Não. Mas repito que eu quero dizer à população que eu estive 7 anos e 3 meses, a governadora Isolda continua agarrado com o problema, Beto. E repito, isso é uma construção. Lembre-se que há 15 anos atrás, Luziano, o Ceará tem um dos piores indicadores de educação. Hoje nós temos o melhor. 15 anos depois, isso é uma política continuada, planejada, focada, meritocrática, que exige esforço. E é assim na segurança, é assim em todas as áreas. E não tenho dúvida que o Ceará está avançando, mas precisamos fazer muito ainda, Beto, para garantir tranquilidade e paz à população cearense. Estamos recebendo hoje no Jornal Alerta Geral o ex-governador Camilo Santana e invertemos aqui um pouco da nossa pauta do bate-papo político para ter essa conversa mais longa com o ex-governador, que também é pré-candidato ao Senado. E justamente uma pergunta que ficou no ar aqui, eu já me antecipei para fazer aqui nos bastidores, ex-governador Camilo Santana, por quais razões o senhor decidiu sair do governo para disputar o Senado e o que é que o senhor pretende fazer no Senado dentro dessa linha de pensamento de fortalecer esse projeto que traz transformações e avanços no Ceará? Bom, primeiro, Luziano, para que a gente possa continuar, repito, o trabalho pelos cearenses. Eu fiz a opção na minha vida de entrar na vida pública para ajudar o meu estado. Fui secretário, fui deputado, governador e agora me coloco à disposição do povo cearense para representá-los, repito, nesse momento como pré-candidato ao Senado Federal e lá no Senado poder contribuir não só com o meu país, porque é uma Câmara, a Câmara Alta do Congresso Nacional, onde discute projetos importantes que ajudam a melhorar a vida do povo brasileiro e também defender os interesses do meu Estado. O Senado ele não é proporcional à população, ele é diferente da Câmara Federal, que o número de deputados é de acordo com a população de cada... O Senado são 3 senadores por cada estado, independente do tamanho de cada estado. Então, a Câmara Alta ela é importante para tomar as definições importantes para o país, mas principalmente para continuar o trabalho, trazer recursos, obras, ajudar a futura governadora aqui do estado, e também ajudar a continuar o trabalho aqui no estado do Ceará. Jornalista Beto Almeida, para finalizar. Para finalizar, governador, eu queria também perguntar para o senhor o seguinte: nesse embate que nós temos hoje aí para sucessão estadual, eu tenho visto que o senhor tem destacado muito também nas suas andanças a questão, não apenas, lógico, o senhor acabou de citar a educação, mas a gente falou de investimentos, tá? O senhor disse que o Ceará investiu muito nesse período e tal. Que projetos o senhor ainda prevê, por exemplo, se o senhor fosse candidato ao governo, que seria interessante? Eu lembro que o senhor trabalhou muito por uma refinaria para nós, essa refinaria da Petrobras, que nunca deu certo. Que pontos que o senhor destacaria que seriam importantes para os próximos 4, 8 anos do estado do Ceará em termos de investimentos?
Primeiro, investimento em infraestrutura, Beto. Quando eu falo o Estado investir, é porque não basta só ter a boa vontade para governar, né? Quando eu falo em investimento, é porque é o que dá condição ao Estado, por exemplo, a criar o programa Mais Infância, que, segundo os especialistas do mundo inteiro, o maior investimento, Luciano, que um país pode fazer é investir na criança. Os primeiros anos de vida, que é o momento mais importante da vida das pessoas. Hoje, o Ceará, Luciano, tem o maior programa na área da infância do país, por lei. E, aliás, dentro do programa, tem o maior programa de transferência de renda. Estadual está aqui no estado do Ceará. Então, se não tiver financeiramente bem o Estado, nós não podemos fazer isso. Quando a gente fala em segurança, se o Estado não tiver condições de fazer, como agora chamamos mais 2.000 homens da Polícia Militar, 500 homens da Polícia Civil, o Estado tem o maior programa de promoções de policiais no Brasil, né? Então, se o Estado não tem condições, mas investimento em infraestrutura, Beto, porque quando a gente investe em infraestrutura, como eu dupliquei toda a CE 040, que só era até Beberibe, até Aracati, estamos duplicando toda a CE 085, né? Então, criando a infraestrutura, aeroportos, melhorando o porto, triplicamos o tamanho do porto do Pecém. Então, é a infraestrutura que traz investidores para cá. Quando as pessoas vêm para o Ceará, eles ficam encantados com a estrutura que o Estado tem, né? E eu vejo uma expectativa muito forte numa área que pode ser a grande mudança na economia do Ceará nos próximos 10 anos, Luciano, que é o hidrogênio verde. Eu andei vários países do mundo. Hoje o Ceará é o estado que tem a maior condição de produzir a maior quantidade de hidrogênio verde, que é para a população entender, que é o combustível do futuro, que vai substituir o petróleo, essa briga tão grande pelo petróleo. Ele é combustível verde, sustentável, que vai garantir não só o combustível para veículos, mas para a indústria no mundo inteiro. Então, a ideia é o Ceará ser um grande hub, como trabalhamos para ser o hub aéreo, que é bom lembrar que o esforço que nós fizemos, não só para a concessão do aeroporto de Fortaleza, que praticamente duplicou o seu tamanho, mas nós saímos, Luciano, de 8 voos internacionais para 48 naquele momento. A pandemia atrapalhou, mas já estamos voltando. Agora vai voltar os voos para Miami, para Orlando, né, para os Estados Unidos, voltamos para Paris, em breve vai voltar para Amsterdã, ou para Amsterdã, enfim. Então, são estratégias que o Estado precisa construir, o hub aéreo, fortalecer o nosso hub aéreo, fortalecer o hub portuário, como nós fizemos a parceria com o Porto de Roterdã, e lá vai ser o grande hub da produção de hidrogênio verde, né? E também o hub tecnológico. É bom lembrar aos cearenses o esforço que nós fizemos. Hoje o Ceará tem todos os cabos de fibra ótica que entram no Brasil entram por Fortaleza, que traz a internet para o Brasil. Nós somos o segundo ponto mais conectado do planeta, e isso precisa trazer as grandes empresas, como trouxemos a Amazon, como trouxemos grandes players na área Angola Cables. Então, essa é uma área importante para o Ceará. Então, investir em infraestrutura, atrair investimentos, porque nós precisamos melhorar a economia do Estado, gerar emprego para as pessoas, e investir na educação. Para mim, esse é o maior legado, né? Essa é a maior prioridade que um país, que um Estado, porque quando você investe em educação, você investe em prevenção, você diminui a violência, você diminui a pobreza, você diminui a desigualdade, dá oportunidade para essa meninada, para as crianças e jovens ter um futuro melhor. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o ex-governador Camilo Santana. Encerramos aqui, ex-governador. O tempo voou rapidinho e agradeço a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral. Boa caminhada. Depois das convenções, o senhor será convidado na condição de candidato ao Senado para voltar aqui no Jornal Alerta Geral. Espaço que iremos abrir também para os demais candidatos ao Senado que disputam a única vaga ao Senado em 2022 aqui no Ceará. Ao senhor, nosso bom dia, o nosso muito obrigado. Boa caminhada pelo interior do Ceará. O tempo passa rápido, né, Luciano? Rapidinho. A gente começa a conversar aqui. Eu estava com várias mensagens dos ouvintes aqui, mas infelizmente não deu, porque também o Beto foi naquela linguagem de quem gosta de jogar bola. Fominha, né? Levou todas as perguntas aqui, né? Mas é assim, eu quero agradecer, Luciano, a você, ao Beto, a toda a sua equipe aqui, ao Marcos, a Camila, ao Tobias, a Gisele, ao Beto Rabelo. E agradecer aos ouvintes, aos que estão nos acompanhando, aos telespectadores também pelas redes sociais. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo carinho e reiterar sempre à população cearense a minha gratidão pela oportunidade de ter sido governador durante esses 7 anos e 3 meses e reiterar o meu compromisso de continuar sempre, independente de onde estiver, Luciano, trabalhando e lutando pelo meu estado e pelo meu povo.
e nós estaremos aqui para acompanhá-lo e também, ao mesmo tempo, cobrar, traduzindo o sentimento da população quando os senhores, as senhoras estão no parlamento ou no executivo e precisam ouvir o que diz a população. Ao senhor, nosso bom dia, nosso muito obrigado. A você, ouvinte, jornalista Beto Almeida, boa segunda-feira. Não diga que está insatisfeito, porque você hoje fez todas as perguntas que gostaria de fazer. Grande abraço, Beto. Muito boa.